Estamos aqui de volta no nosso bate-papo semanal, vamos dizer assim, sobre assuntos relacionados à Bíblia, à religião, à história da teologia e outras coisas mais que tenham relação com essa temática. Você é muito bem-vindo, eu agradeço a sua presença aqui. Se você gostar do conteúdo, deixe o seu like, também deixe um comentário aqui no canal, ele será muito bem-vindo. E também não deixe de se inscrever aqui no canal, tá bem? Hoje eu quero falar com vocês daquele que para mim é o texto mais cabuloso do Antigo Testamento, o mais difícil de ser lido. Eu confesso que em anos e anos de cristianismo, eu não me lembro de nenhuma vez que eu vi esse texto ser tema de um sermão numa igreja. Não me lembro. Não me lembro também de nenhuma situação em que houve uma paraxá judaica, que eu vejo às vezes de algumas paraxás de alguns amigos, também nunca vi numa sinagoga alguém falando sobre isso. É um texto assim, que realmente causa arrepios. A tal ponto que muita gente pensa, olha, se eu fosse o editor da Bíblia, eu não deixaria isso aqui passar em branco. Até parece que a Bíblia, embora sendo a palavra de Deus, pelo conteúdo desse texto que eu vou passar para vocês aqui, ela parece ser um livro, em alguns momentos, inapropriado para menores de 21 anos. 21 anos. Mas antes de falar qual é esse texto e qual a explicação que eu poderia dar para ele, eu queria fazer dois convites para você. Para você ser o meu aluno na Bíblia, comentada com o Rodrigo Silva, ou também para você participar da experiência da A História do Povo de Deus, tá certo? São dois cursos, eu vou chamar assim, que nós estamos lançando aí na internet, tem milhares de pessoas já participando, e você sabe que o dinheiro que é arrecadado com esses cursos, ele vai para a construção e manutenção do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Então vou deixar aqui no descritor o link desses cursos. A Bíblia comentada com o Rodrigo Silva, toda semana tem aula inédita às quartas-feiras, e a História do Povo de Deus são 15 episódios gravados em Israel e na Jordânia, contando a história dos patriarcas de uma maneira que você vai se surpreender, tá certo? Em loco. Bom, vamos ao texto então, aqui que me chama a atenção. Ele está no livro de Juízes, capítulo 19. O capítulo 19 é muito grande, ele tem 30 versículos, então não vou ler o texto todo para vocês, eu vou ler uma parte e resumir mais ou menos o que aconteceu, tá bem? Vamos lá. Na Bíblia diz assim, Juízes capítulo 19. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, quando essa frase é dita aqui no livro de Juízes, aliás, ela é repetida várias vezes, algumas vezes até de maneira assim, um pouco pejorativa, sabe? No capítulo 18 também, naqueles dias não havia rei sobre Israel, e a tribo dos danitas estava procurando, quando a gente vai também em outras passagens, e naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem entendia. Parece que essa passagem foi escrita na época já da monarquia. E alguém que era até pró-monarquia falava desse período pré-monárquico como sendo uma época de anarquia em Israel. O que não era totalmente verdade, porque eles tinham juízes. A anarquia não surgia pela ausência de um rei, mas por eles não obedecerem, não levarem a sério aqueles juízes que Deus levantava, tá certo? Não estou falando com isso que o autor bíblico errou, eu estou falando que mesmo o autor inspirado por Deus profético, ele pode colocar o tom dele ali na forma de escrever. Deus só não permite que a humanidade do escritor bíblico possa atrapalhar a verdade, a mensagem que Deus quer transmitir, mas ele vai escrever de acordo com a sua vivência. Por exemplo, um autor bíblico ou um escritor bíblico que seja tão culto e erudito desse tipo de Paulo, logicamente vai escrever de uma maneira muito mais aprofundada do que escreveria Pedro ou João. Concorda comigo? Esses evangelistas são tão mais simples. João Marcos, por exemplo, que tem um evangelho que você vê pelo jeito que ele escreve, até infantil, ele não tinha erudição de um Salomão que escreveu Provérbios, que escreveu Eclesiastes. Então, Deus fala com sotaque humano. E cada profeta cada autor bíblico inspirado tem a sua maneira de expressar. Esse aqui específico via a época da monarquia e falava, pois é, naquele tempo era uma bagunça, eles não tinham um rei. Havia os juízes, mas ele dizia, naquele tempo em que não havia rei sobre Israel. Então eu situo que o livro de Juízes pode ter sido escrito na época já da monarquia, depois de Saul e Davi. Talvez no máximo até Salomão, porque depois disso também a monarquia em Israel começou a descer ladeira abaixo, foi uma bagunça danada, e quem escreve isso aqui escreve vendo a monarquia com um ar de triunfo. Então pode ter sido ali entre Davi e Salomão que isso aqui foi escrito. Bom, continuando, o texto diz, houve um homem levita, então era da tribo de Levi, trabalhava no santuário, que peregrinando para os lados da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém. As concubinas, só para você entender, elas eram uma espécie de esposa secundária. Numa época em que tolerava-se a poligamia, onde um homem casava com várias mulheres ao mesmo tempo e tinha filhos com todas, havia também as concubinas. A concubina podia ser até uma empregada de uma das mulheres. Era aquela mulher que ela tinha relações com o senhor, tinha uma vida marital com ele, mas não tinha status marital, o status de esposa. Era uma concubina. E ele pegou essa concubina, que era de Belém de Judá. Tá aí tudo bem. Porém, ela se irritou com ele e, deixando-o, voltou para a casa de seu pai em Belém de Judá, onde ficou durante uns 4 meses. Essa expressão que ela se irritou com ele, vatzená, ou vatzené, esse verbo tzaná é o verbo prostituir-se. Literalmente em hebraico está dizendo que ela bancou a prostituta com ele. Só por que traduzir então que ela se irritou com ele? Porque os tradutores aqui têm uma dúvida. Se esse bancou a prostituta com ele, como está no hebraico, seria literal ou uma expressão idiomática. Tá certo? Sabe quando você diz assim, nossa, mas ela foi uma cachorra com ele, ele foi um cachorro com ela. A gente quando fala assim, não quer dizer que ela se tornou um bicho e ele também se tornou um animal, tá certo? Não, um vira-lata. Significa que o papel que ela fez com ele foi um papel de traição. Ou mesma coisa, o papel que ele fez com ela foi de traição. Então nós usamos a expressão idiomática, ele foi muito cachorro com ela. Em hebraico, ela bancou a prostituta com ele. Então nós não sabemos até que ponto ela realmente o traiu ou apenas se irritou com ele e o abandonou, veio embora e ele se sentiu traído. O curioso é que nessas situações, quando havia uma traição de fato, um abandono, a mulher podia ser apedrejada. Mas por alguma razão aquele homem não fez isso. Ele foi atrás da mulher que havia se refugiado na casa do seu pai, ela já estava ali uns 4 meses. Aí diz assim, seu marido, levando consigo seu servo e 2 jumentos, foi atrás dela para tentar convencê-la. Agora, a voltar com ele, né? Agora, para resumir um pouquinho a leitura aqui, eu vou pular alguns versículos apenas contando para você o que aconteceu. A Bíblia fala que quando ele chegou à casa do pai daquela concubina, ela ficou receosa um pouquinho, mas ele chegou ali e o sogro o tratou muito bem, mas muito bem mesmo. E no dia seguinte, quando ele já estava para ir embora, o sogro, não, fique mais um dia comigo aqui, você não vai embora não, sabe aquela frase que fala muito lá em Minas, não, não vai não, tá tão bom você aí, fica mais um pouquinho, dorme aí, amanhã você vai embora. E chega no outro dia, fica mais uma noite. É muito próprio isso do mineiro e também do povo do Oriente Médio. E o sogro constrangeu, fica mais uma noite comigo, não, tá tão bom, você aqui fica mais uma vez, e foi ficando, até que o dia falou, meu sogro, agora eu vou embora mesmo. Aí o sogro, mas veja, vai anoitecer daqui a pouco. Vai anoitecer, é perigosa a estrada. Esse é um detalhe curioso, é perigosa a estrada. Mas aquele homem falou assim, não, é perigoso, mas é você mesmo, eu sei o que estou fazendo. Então partiu ele, o seu servo e a concubina. Só que quando eles chegaram até a cidade de Jerusalém, que é a chamada cidade de Jebus, aqui Jebus ou Jerusalém é a mesma cidade, só que nessa época Jerusalém ainda não estava nas mãos dos israelitas, ainda estava com os jebuseus, por isso que ela chamava-se Jebus, era uma cidade pagã. Aí escureceu, o próprio servo falou assim, vamos dormir aqui em Jebus, e a gente parte amanhã cedo, ele falou assim, não, vou ficar nessa cidade pagã não, vamos mais à frente até Gibeá, que é uma cidade israelita, e a gente vai ficar mais seguro lá. Então tá bom, foram até Gibeá. Quando chegaram a Gibeá, aqui já tem uma nota estranha, ninguém deu hospedagem para eles, ninguém.
E como ninguém deu hospedagem para eles tiveram que passar a noite na praça da cidade. E quando eles estavam na praça tentando se juntar, a Bíblia fala que um homem velho estava voltando do seu trabalho no campo. Ele era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Os outros habitantes do lugar eram benjamitas. Quando o velho ergueu os olhos e viu o viajante na praça da cidade, perguntou: para onde você está indo? De onde você vem? O levita respondeu: estávamos indo de Belém para Judá, para os lados da região montanhosa de Efraim. Isso aqui é uma coisa interessante, quando fala que o velho era de Efraim, perguntou de onde você era também de Efraim. Por que isso aqui? Porque no Antigo Oriente, aliás, não só no Antigo Oriente, até hoje, uma das coisas que povos orientais, especialmente do deserto, descendentes de tribos nômades ou seminômades, eles sempre são obrigados a citar de cor, a decorar, memorizar o nome de vários ancestrais. Eu vi isso pessoalmente no Sudão. Eu me lembro de um beduíno com quem eu fiquei lá, que ele era analfabeto de pai e mãe, não sabia nem o nome do presidente do Sudão naquela altura, imagina, mas ele citava de cor o nome de aproximadamente 30 ancestrais dele. E depois eu fui saber a razão disso. Quando você cai no deserto, por exemplo, saber vários nomes dos seus ancestrais é um salvo-conduto para você, porque se alguém encontrar, ele vai fazer duas perguntas para você. De onde você vem? Viajar para onde quiser, quando quiser, comprar absolutamente tudo o que vier à mente. Aposentar os... E quem é o seu pai? Aí você fala: eu vim de tal cidade, sou filho de fulano, que é neto de Beltrano, e tá, e quem mais? E Beltrano e tal, vai falando toda a genealogia, de onde você souber, e enquanto você está falando o nome da sua cidade, de onde você veio, e quem são seus ancestrais, o outro também começa a falar o nome dos ancestrais dele. Ou pensar, né, o nome dos ancestrais dele. Se lá, a certa altura, você cita um nome que é parente, amigo ou benemérito de algum ancestral dele, você está feito, porque ele vai tratar você muito bem como filho. Ele vai proteger você. Agora, em contrapartida também, se lá pelas tantas você fala o nome de alguém que é inimigo da família dele, ele pode fazer qualquer coisa com você. Agora, se você tem alguém que é da mesma cidade, ou um parente, você está feito. Então, ele começou a falar, talvez, o nome dos ancestrais dele. E quando ele falou que era de Benjamim, perdão, das montanhas de Efraim, aquele senhor também era das montanhas de Efraim. Então, peraí, então nós somos bem parentes. Eu vou ajudar você, conforme a prática que eu falei com vocês, que eu testemunhei no deserto, até os dias de hoje. E aquele homem falou assim: olha, não fique na cidade. Não fique aqui no centro da cidade, perigoso. Sabe quando você vai para um lugar que a pessoa fala assim: olha, não, aqui não é perigoso. Eu lembro uma vez que eu estava num país, não vou falar qual por questão de ética, e era um país muito perigoso. E eu me lembro que havia um grupo terrorista perto desse país, não é Israel, viu? Fiquem tranquilos. E quando a gente ficou ali no hotel, eu lembro que o próprio, quando eu fiz o check-in ali, o próprio gerente falou o seguinte: olha, não saia aqui nas ruas. É muito perigoso. E eu queria dar uma volta ali eu só ia ficar aquela noite na capital, depois eu ia pro interior, só fui uma vez nesse país. Aí eu falei: mas eu queria assim, não saia. E depois um amigo meu mandou uma mensagem: não saia mesmo, porque nesse país é tão perigoso por causa do terrorismo, que você vê cadáver na rua, assim, gente morta na rua. Então, às vezes as pessoas te alertam. E ele alertou também: não, vamos pra minha casa, não fica aqui na praça, não. Quando chegaram à casa daquele homem velho, vários outros cidadãos daquela cidade, tomados de grande angústia, de grande ira, aqui até na minha tradução diz assim que os homens daquela cidade, homens malignos, mas eles também eram chamados de filhos de Belial, que é uma expressão em hebraico para o pior tipo de impiedade que alguém podia praticar. Eles cercaram aquela casa e começaram a gritar pro dono da casa: mande esse forasteiro aqui para fora para que possamos abusar sexualmente dele. E o homem lá da casa falou assim: não, eu tenho aqui uma filha virgem e tem a concubina dele. Abusem delas, que já é uma situação assim, completamente fora da casinha pra gente. E aí aqueles homens: não, nós queremos a ele, nós queremos a ele. E aquele levita pegou e empurrou, a Bíblia fala que ele empurrou a concubina dele pro lado de fora, aqui diz no verso 25. Então aqueles homens não quiseram ouvir. Então o levita pegou a sua concubina, essa expressão pegou no hebraico é como se ele pegasse a força mesmo e empurrasse pra fora, sabe? Entregou ela e jogou ela pro lado de fora e fechou a porta. Os homens daquela cidade a forçaram e abusaram dela a noite inteira, até pela manhã. Quando já estava amanhecendo, a deixaram. Imagina a situação daquela mulher. Aliás, eu não sei, como falei com vocês, o texto é dúbio, quando diz que ela bancou a prostituta com ele, se ela realmente o traiu ou se ela realmente o abandonou. Mas vendo o modo como ele a tratou, eu já consigo ver boas razões para ela tê-lo abandonado. Imagina um homem que tem coragem de fazer isso. Ele empurrou para fora, a princípio ele parecia ter a mala, veio atrás dela, foi para casa do pai. Mas na hora H vocês viram o que ele fez para tirar a pele dele, né, para livrar a pele dele. Ele empurrou e deixou ela ser violentada a noite toda. No outro dia ela devia estar toda machucada. E para onde ela foi? Para a casa onde aquele homem estava hospedado, e ela bateu a porta. E a Bíblia fala que, ao amanhecer, a mulher veio e caiu à porta da casa do homem, onde o seu senhor estava hospedado. E ela ficou ali até clarear o dia. De manhã, quando o seu senhor se levantou, abriu a porta da casa para continuar a viagem, esta mulher, sua concubina, jazia à porta com as mãos sobre a soleira. E ele disse: levante-se, vamos embora. Eu tô rindo aqui porque de riso nervoso. Imagine que falta de piedade, de falta de piedade. Ele não cuidou dela. Não... Se ele tivesse feito isso, já não amenizava para mim o caráter dele. Porque ele foi covarde. Na hora H, empurrou a mulher e se livrou. Mas para piorar esse ato que já é hediondo, ele nem cuidou dela, se levanta e foi embora. O ato que ele teve de covardia com ela foi igual um vídeo que mostraram esses dias aqui, de uma câmera de segurança de um bar, tá todo mundo comendo ali. Quando o assaltante chegou no bar, o cara levantou e deixou a mulher sozinha e vazou. Aí o pessoal comentando assim: aqui a gente vê realmente onde é que está a hombridade, o caráter de um homem. Deixou a mulher sozinha na mesa e saiu e deixou ela sozinha com os assaltantes lá. O assaltante entrou, né, enquanto ele estava de costas, o homem levantou e foi embora. Largou a mulher sozinha. Então há muitos covardes por aí, infelizmente há muitos covardes. Você sabe que na história do Titanic teve um homem que se salvou vestindo de mulher para poder entrar no barco das mulheres. Então há muitos casos de covardia que a história apresenta. E a covardia fica pior quando ela é misturada com desumanidade, com impiedade. Só que diz que quando ele falou: levanta, vou embora, porém não houve resposta. Então o homem a pôs sobre o jumento e foi para sua casa. Eu imagino que quando a mulher estava tão machucada, quando ele falou: levanta, vou embora, ela deve ter desfalecido. Ele pegou o corpo desfalecido dela, colocou no jumento. Só que até chegar à casa dele, nesse meio tempo a mulher morreu. Com certeza a mulher morreu. E quando ela morreu, olha, aqui que vem a parte mais chocante da Bíblia. Quando ela morreu, a Bíblia fala que ele fez o seguinte: chegando à casa, pegou uma faca, cortou o corpo da concubina em 12 pedaços e enviou os pedaços para todas as regiões da terra de Israel.
Todos os que viram isso diziam, nunca se fez uma coisa dessas, nem se viu nada semelhante desde o dia em que os filhos de Israel saíram da terra do Egito até o dia de hoje. Pensem nisso, discutam entre si e digam o que se deve fazer. O capítulo 20 continua dando desfecho dessa tragédia. Houve uma guerra civil terrível, onde todas as tribos se levantaram para atacar a tribo de Benjamim, porque os dirigentes da tribo de Benjamim não queriam entregar os assassinos da concubina, os homens que haviam violentado aquela mulher. Em contrapartida, todos ali que estavam a favor do levita, especialmente o pessoal da tribo de Efraim, queria vingança. Foi uma carnificina que quase acabou, quase eliminou uma das tribos ali do mapa. E o curioso é que aqueles homens deveriam estar até felizes e comemorando, até que alguém falou assim, escrito, vocês estão comemorando o quê? Que irmão está matando irmão? Não, mas é a vingança, mas estão vingando todos. Irmãos, alguns ficam falando assim, nossa, mas essa história é terrível na Bíblia. Para mim, a Bíblia não pode ser um livro sagrado contendo essa história. Para começo de conversa, isso para mim é que denota o caráter histórico e realístico da Bíblia. Porque ela não mostra uma história maquiada, bonitinha. Ela mostra as virtudes, mas mostra também os vícios, os defeitos. Ela mostra os altos e os baixos. Ela não escondeu o adultério de Davi, nem o assassinato que ele mandou cometer. De maneira nenhuma. A Bíblia conta o triunfo, mas conta o lado podre também. E aqui, em momento algum do texto, há um endosso bíblico ao que aconteceu. Há apenas a descrição do que aconteceu. E é até interessante que o capítulo 21 de Juízes, que é o último capítulo do livro, termina mais uma vez com aquela nota que eu já citei para vocês. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Ou seja, o povo estava sem governo, o povo estava bagunçado. Vocês sabem que imagine se você tivesse o melhor funcionário de marketing digital do planeta trabalhando para você todos os dias, sem governo, o povo estava bagunçado. Vocês sabem que alguém pode perguntar, mas só o assassinato daquela mulher provocou toda uma guerra civil no país? Sim, isso é normal, não precisa ir longe. É só